Meus amores, é uma boa tarde, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Porque eu gosto de dar os três, porque eu não sei que hora vocês vão ver o vídeo e ouvir, né? Então, e outra coisa que eu vou dizer pra vocês, eu gosto que vocês curtem, que vocês compartilhem o vídeo para que alcance mais vida. Enquanto mais vidas alcança, mais Deus fica satisfeito. Eu não tô aqui atrás de ganhar dinheiro nas redes sociais, não. E nem tão pouco eu tô querendo vender a palavra de Deus a ninguém, não. Agora, se Cristo me pediu algo, eu tenho por obrigação de fazer, né? Não é obrigação, não. Faço por amor a ele, né? Meus amores, é como eu estava conversando com vocês. O que eu faço para Cristo, por amor que eu sinto por ele, né? Porque ele já fez tanto por nós. E ele apareceu para mim porque ele quer o quê? Que eu fale com vocês. Vocês acham que ele apareceu não sei quantas vezes para mim, para me guardar para mim? Será que é só eu que vou subir pro céu? Não, mesmo. Ele vem buscar um bocado de povo na face da terra. Por isso que ele apareceu para mim, por isso que ele conta comigo para me falar com vocês. Muitas pessoas, assim, muitas não, umas pessoas chegou para mim e disseram assim: tu não conta o sonho nas igrejas, não. Aí eu olhei assim pro rostinho deles, né? Eu disse assim. Aí veio na minha cabeça assim: eu escuto eles ou eu escuto Cristo? Quando eu cheguei na igreja, Cristo me repreendeu. Entendeu? Porque, meus amores, tá em jogo não é 10 almas, não. Não tá em jogo não é 20 almas, não. O que tá em jogo é milhões de almas. Milhões não. Por que não dizer logo centenas? Centenas de almas sentenciadas no livro do Apocalipse. É só vocês prestarem atenção. Nós estamos na região da sombra da morte. Todo dia nós estamos com o pé na cova. Todo dia. E aí? Para onde é que tu tá indo? Porque, meus amores, presta bem atenção. O arrebatamento, o ensinar do arrebatamento e o arrebatamento em si. O arrebatamento em si é com choro, com lamentação. É dias. Deixa eu mostrar para vocês aqui. O dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia do arrebatamento. A vinda dele. Ele vai tirar as pessoas da face da terra. E aí, para onde é que vocês estão colocando a alma de vocês? Medo, fala aí. O dia do Senhor, o dia do Senhor. O dia que ele vai tirar os mortos do sepulcro. O dia que ele vai tirar... Pronto, tá aqui. Às vezes as pessoas dizem assim, ela fala muito alto, mas meus amores, a minha alma se rasga dentro de mim, porque a Bíblia aqui fala só de 2 caminhos, e fala de 2 portas, uma é a porta do céu, outra é a porta do abismo, e Cristo ainda disse, eu sou o caminho para tu entrar na porta do céu. Cristo não está no céu? Então, assim, e ainda além de ter essa porta, e ainda além de ter esse caminho, é 2 portas e 2 caminhos. Ainda além de 2 caminhos serem completamente diferentes, há 2 portas também completamente diferentes. Uma que leva de... Para falar assim mais abertamente, essa porta aqui é bem largona, que muitas pessoas entram por ela, a Bíblia relata sobre ela aqui. As pessoas que vão ser lançadas lá dentro. A Bíblia fala que tem fornalha de fogo. A Bíblia fala de fornalha de fogo, coisa que as pessoas não falam, porra, eu falo. Pra vocês ir cientes. Vocês vão pra lá, mas vocês vão cientes. Vocês não vão... então, porque tá escrito. Se muitas pessoas não soltam, pois eu solto, eu alerto. Do jeito que eu jamais quero ver, eu jamais quero que vocês vá pra lá. Vocês podem até me ignorar, me odiar. Mas um dia, Deus o livre, se vocês forem pra lá, vocês vão dizer assim, bem que ela falava. Bem que ela falava abertamente, bem que Cristo usava ela na terra para falar conosco. Meus amores, tantas coisas nos impedem de entrar no reino do céu. Exclusivamente uma, a vaidade. Exclusivamente a segunda, a falta de renúncia. A terceira, por falta de união. Tudo isso vai nos tirar principalmente do reino do céu. Muitas pessoas estão caminhando da casa de Deus, justamente para ir para o reino do céu. Quando chegar lá vão ser barradas. Aqui você não entra. Sem dizer os que vão ser deixados para trás. A pior, os que vão ser deixados para trás. Nesse dia que eu vou ler para vocês agora. Presta atenção.
Meus amores, vocês me desculpem a batida que eu dei ali no armário. Foi porque eu quis, né? Porque ela trava, ela fica segura. Quando a gente puxa com força, ela se desprende, aí vai de uma vez, tá entendendo? Foi porque eu gosto de bater as coisas, não. Presta atenção, né? Pronto, meus amores, agora eu vou ficar com vocês sem ficar indo pra lá, né? Bora lá? Ó, meus amores, é porque eu ri por causa disso, mas já me dá logo angústia, da agonia do que eu vou falar pra vocês agora. E sem dizer outras coisas que eu vou soltar pra vocês na Santa Escritura. A minha alma sente pavor. A de vocês deveria sentir as mesmas coisas. E vocês deveriam, sabe o quê? Correr pros braços de Deus enquanto ainda há tempo. Enquanto ele ainda tá na terra, ainda há tempo, ainda há esperança. Após ele sair da terra, viu? Os que forem deixados para trás, vocês vão se arrepender amargamente. Mas bora lá, né? A gente tá chamando, a gente tá pedindo. Entendeu? Ó. Tudo que tá escrito eu solto pra vocês e solto declaradamente. Muitas pessoas leem e ignoram. Outras fazem de conta que não tá nem lendo. Aí é o perigo da alma de vocês. É isso aí. Sabe por que todo mundo tem medo de morrer? Sabe por que as pessoas temem tanto temem tanto a morte? Vocês sabem por quê? Só existe um motivo. Porque ela não sabe para onde é que vocês estão colocando ela. Se for para o céu, ela já queria ter saído da terra há muito mais tempo. Agora, se for para o abismo, por isso que muitas pessoas têm medo da morte. Teme a morte. Vê que Cristo, um versículo que eu soltei para vocês, Cristo disse assim, eu não vejo... como é que foi que ele falou, meu Deus? Eu acho linda essa passagem, eu tenho vontade de falar a mesma coisa. Eu não sei até quanto tempo estarei convosco aqui na face da terra, entendeu? Esse versículo eu achei lindo, eu achei ele, eu já marquei, entendeu? Para me soltar sempre para vocês. É porque, meus amores, é difícil. Se eu tô sentindo dificuldade para falar com vocês, avalie ele, né? Que ele tava logo pessoalmente com vocês, né? Bora aqui, ó. O grande dia do Senhor é Sofonias. Sofonias 1 e o versículo 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Só o início desse versículo já dá pra gente sentir assim a agonia do dia dele. É porque as pessoas ignoram o que está prestes a acontecer na face da terra. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, de nuvens e de tensas trevas. Tá vendo aí? É o que vai acontecer, é o que está prestes a acontecer na face da terra. Mesmo isso eu soltando para vocês, vocês ainda o quê? É o 6º selo. A vinda de Cristo eu já soltei para vocês, é no 6º selo. No 6º selo, isso vai acontecer. Continuando aqui, ó. Dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. As trombetas nessas torres, nessas cidades fortificadas, que é essa cidade que tem esses prédios, medonha. Eu clamo tanto pela alma de vocês, eu peço tanto que vocês aceitem Jesus, para quando chegar nesse dia tu ser retirado do prédio, antes de acontecer essas coisas, e que teu corpo seja arrebatado daí para os ares, não daí para o cemitério, de maneira nenhuma. Isso eu não desejo para ninguém. Por isso que eu tô chamando ao povo ao arrependimento. Arrepende-te, procura uma igreja. Tem que aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, senão vocês não entram no céu, não. Tá bem explicado, ó. Muitas pessoas vão ficar perante a Deus. Umas para serem negadas, e outras para serem lançadas no lago de fogo, e outras para o quê? Para herdar o que foi feito por herança desde o início do mundo. Bora pra lá, né? Já saí daqui, eu li versículo 14, o 15 e o 16 pra vocês, de Sofonias.
Vou ler aqui pra vocês, se vocês confessarem Cristo. Sabe por que que eu falo com vocês assim, bem abertamente? Porque, meus amores, a nossa alma, ela teme, a minha não. Eu não vejo a hora de sair dessa terra. Tá certo que eu vou sair no dia do arrebatamento, porque Cristo já me mostrou. E eu aguardo ele com paciência até o dia da vinda dele. Só que, pelo sonho que ele me mostrou e pelo que eu rali nas Santas Escrituras referente a mim, eu não tô com muito tempo com vocês na terra não, viu? O tempo que ele passou comigo pregando o evangelho nas redes sociais para vocês não é muito tempo não. Vocês vigiam. Todo dia vocês jogam a oportunidade de vocês fora. Todo santo dia. Corre para uma igreja, como eu falo sempre para vocês. Vai para uma igreja e confessa Jesus Cristo como suficiente salvador da tua alma. Se batiza, pastor, eu quero me batizar nas águas. Quero também começar a comer logo do corpo. Não demore não. Chegue mesmo e fale assim. Entendeu? Não há muito mais tempo não. Aquele homem que morreu do lado de Cristo, que ele teve salvação na última hora, sabe por que foi que ele foi salvo? Porque ali não era o arrebatamento. Muitas pessoas vão querer a salvação da sua alma no dia do arrebatamento. E elas não vão ter não. Elas não vão ter a salvação da alma delas no arrebatamento não. Porque no dia do arrebatamento é dia de juízo. No dia, Cristo comparou a vinda dele como no dia do dilúvio. No dia do dilúvio que aconteceu. Aquele dia era dia do povo se arrepender. Mais tempo para trás ele não ficou pregando não. Ele não ficou chamando o povo ao concerto não. O povo quis. Não, ele quis não. Foi por isso que eles morreram. Do mesmo jeito é o povo que está sentenciado no livro do Apocalipse. Essa geração. Mas mesmo assim, a gente pregando abertamente, vocês não se voltam para ele não. Mas bora continuando, né? Meu espírito teme. Porque muitas pessoas vão conscientes. Vão sair dessa terra no arrebatamento. Vão conscientes. Quando chegar lá vai ser só lamentação. Poderia fazer tudo diferente na face da terra, né? Mas bora lá, né? Sabe por que as pessoas perdem a salvação da própria alma delas? Só porque elas não lêem. Porque se elas lessem, se elas colocassem em prática, já era o suficiente para salvar a alma de qualquer ser humano. Abaixa a lei e botar em prática. É o suficiente para salvar milhões de almas. Mas ela não. Ela é excluída. A que traz salvação para a alma de vocês, ela é excluída. Poucas pessoas, solta ela verdadeiramente. Poucas pessoas pregam do jeito que é para ser, entendeu? Poucas. Ninguém se compadece mais com a alma de ninguém, não. É uma raridade. Vocês vê os pastores no meio da rua pregando a palavra de Deus? Vocês vê os pastores chamando o povo, as ovelhas, aqueles que não aceitaram, chamando a reconciliamento? Não, mas ninguém vê isso no meio da rua, não. Pois então, acho que estão se importando. O único que eu tô vendo que tá se importando aqui é o Cristo, o Messias. Na hora dessa, ele tá no meio do mundo. Ele tá num país, tá em outro, tá numa cidade, tá em outra. Vocês sabem o que ele tá fazendo? Falando com milhares, assim, de pessoas, né? Pra o quê? Pra que ele se saia, ele comece a colocar na internet, chamar vocês um arrependimento. O único que eu tô vendo que ele as portas é o único que tá se preocupando com vocês. Tá certo que tem pastor que se preocupa assim, tem pastor que tá fazendo conforme a vontade de Deus. Aqui ainda na terra, ainda existe pessoas assim. Ainda existe. Mas o quê? Cristo aceita tudo que vocês estão fazendo, cuidando do rebanho dele. Mas Cristo, lá no livro do Apocalipse, Cristo tem algo contra vocês. Nem eu não. É ele. Quem morreu na cruz do Calvário não foi eu não, foi ele que está aqui, o ditor desse livro. E, preste bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Ele é o ditor desse livro desde o início. Desde a primeira folha, que se chama, que ele disse, eu sou o início de todas as coisas. Então, da primeira folha que começa o livro de Gênesis, ele é o ditor, até a última. A sentença é grande, né? Bora continuar aqui. Para vocês que nunca aceitaram Jesus, há tempo. Cristo ainda não veio não, ainda há tempo. Para vocês que negam Jesus, vou ler também agora. Para as pessoas que não aceitaram Jesus, tem escrito no livro do Apocalipse o que é que elas vão herdar. Muitas pessoas não falam igual eu falo não, abertamente não. Ou tem medo ou não sei o que é, né? Eu falo desse jeito. Porque, meus amores, eu jamais quero mandar minha alma para um tal... Jamais para um canto desse. E jamais eu quero que vocês façam o mesmo, entendeu?
Mas eu sei que hoje em dia o mundo está muito corrompido com religião. É difícil. Se Cristo viesse pregar para vocês, assim mesmo vocês ainda não se voltariam para ele. Só que ele não vai fazer isso não, que ele já fez. Como vocês querem o que vocês querem, se ele viesse outra vez, vocês não eram capazes de matar ele novamente. Porque a doutrina dele nunca entrou em vocês. O que está escrito aqui, ó, nunca entrou em vocês. Idolatria. Ele aborrece idolatria. Aqui a Bíblia tá cheinha. E vocês fazem o quê? Muitas igrejas são idolatras. Então, se elas iam amar ele? Não, elas iam amar ele não. Se ele viesse aqui pregar a verdade, eles iam matar ele novamente. Pois é. Ele não vai vir mais não, assim não. Ele vai vir só nos ares, pega os dele e vai-se embora de novo. E eu vou junto com ele. Nessa terra eu não fico, não, de maneira nenhuma. Eu quero estar com ele, com o meu grande amor. O rei de Israel. Eu quero estar nos pés do rei de Israel. Eu quero estar nos pés. Entendeu? Oh, e digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Aqui é Lucas, versículo 8. Lucas 12, versículo 8. O versículo 9. Não, eu quero aceitar Jesus, não quero saber de sacrifício, não. Preste atenção, vou ler para ti também. Essas pessoas que negam, ó. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Negou, vai ser negado. Bora lá? O livro do Apocalipse. Essas pessoas que não são achadas escritas com o nome no livro da vida. Que esse livro é justamente, sabe o que? O livro do Cordeiro. Daquele sacrifício que ele fez lá, pendurado na cruz do Calvário. Por toda a humanidade. Um escolhe, outros não colhem. Uns estão caminhando com ele, mas não se deslargaram, não morreu aquela antiga pessoa. Ela ainda permanece. Por isso que vão ser o quê? Muitos deixados para trás. Só por causa disso. Não há renúncia. Dói, porque tá causando escândalo. Tá causando escândalo. Não tá só causando escândalo. Muitas pessoas dizem assim: por que eu vou aceitar Jesus? É o que esses crentes estão fazendo. Eles estão o quê? Causando escândalo. É verdade. Cristo disse aqui: irei tirar do meu reino aqueles que causam escândalo. E essas pessoas vão herdar fornalha de fogo. Então, se eu prefiro largar tudo e seguir ele do jeito que ele quer, do jeito que ele me manda, eu tô fazendo, entendeu? Meus amores, deixa. Eu vou lá no livro do Apocalipse e vou voltar para cá para me pregar abertamente para vocês. Entendeu? Cristo era desse jeito, por isso que Cristo era odiado. Cristo foi odiado pelo quê? Pelas mesmas pessoas que existem na face da terra. O povo de Israel, né? Então, bora lá. Apocalipse 21. Preste atenção que eu vou ler para vocês agora. E essas pessoas que não foram ressuscitadas nessa primeira ressurreição da vinda de Cristo, elas vão passar pelo dano da segunda morte. Elas vão ser ressuscitadas no último dia, né? Agora não. Cristo vai reinar. Após o reinado de Cristo, que ele nunca vai terminar de reinar, ele vai reinar para todos sempre. Em nome de Jesus, ele vai reinar para todos sempre. O reinado dele, quando ele findar os 1000 anos, quando os 1000 anos acabar, ele vai pegar essas pessoas tudo para julgar. Todas elas vão ressuscitar, todas. Do primeiro, né? Até o último. Entendeu? Do primeiro crime que houve até o último. Quer dizer que eu acho que o primeiro, com certeza, ele já tá com Deus, né? Ele vai ser ressuscitado no arrebatamento, porque parece que ele não parece, ele era um filho, ele era pastor, Caim não, era Abel. Abel era um filho que ele agradava a Deus. Se ele agradava a Deus, com certeza vai ser ressuscitado agora no arrebatamento. Olha o tempo que ele tá vendo? A alma não, o corpo dele tá. A alma dele pode ter certeza que tá com Deus, mas o corpo dele, agora ele vai ser ressuscitado na primeira. Vai se livrar do dano da segunda morte, entendeu? Continuando aqui. Apocalipse 21, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas pessoas que negam Cristo. Negou, não procurou Cristo, não? Todo mundo vai morrer, um dia vai sair da face da terra. Tu vai estar perante alguém, tu vai estar perante a ele. Quer dizer que tem umas pessoas que não vão chegar nem ver ele, né? Vão chegar a ver ele quer dizer que talvez que já conheça, né? Porque de vez em quando ele... eu acho que não sei, meus amores. Tem revelações que ele mesmo... Ele vai para poder mostrar as pessoas. Ele rebata as pessoas e leva as pessoas para saber como é o abismo. Então,
Com certeza tem pessoas que já conhecem Cristo, que está lá no abismo, pedindo uma chance, uma oportunidade. E não tem como, tem que cumprir aquele tempo determinado. Não teve um tempo para Cristo voltar pela segunda vez? Porra, então tem um tempo determinado para essas pessoas ficarem lá. Então, bora pra cá. As pessoas que vão ser ressuscitadas na primeira ressurreição e não vão passar pelo dano da segunda morte. Eu ainda vou ler aqui a segunda morte. Tá escrito aqui no livro do Apocalipse, segunda morte. Por isso que não acredita, né? Que são igual Tomé. Só crê depois que passa. Muitas pessoas vão crer em Jesus agora. Agora, quando vai ver ele, vão crer nele. Vão ficar de joelho perante a ele. Meus amores, melhor crer sem ver do que, tá entendendo? Deixar pra crer quando vê. Mas a Bíblia tá profetizando sobre isso. Tomé teve uma grande chance, uma grande oportunidade. Tomé. Porque ele não creu em Cristo. Cristo ressuscitou entre os mortos, ele não acreditou nele, não. Foi preciso ele ver, igual muitas pessoas agora no arrebatamento vão ver e vão ficar prostrados perante a ele. São o quê? A mesma incredulidade que Tomé teve. Mas depois que Tomé viu, ele creu. E essas pessoas também, que depois que vê, elas vão crer. E se elas se escapar, né? Elas vão permanecer firmes até o final, mas elas vão sofrer. Vão sofrer porque a sentença do livro do Apocalipse, ele diz que se não for antecipado, as pessoas que vão ficar para trás não vão suportar, não. Vão não. Como é que a pessoa vai viver na terra passando fome, sem poder comprar? Porque tem que se marcar para você entrar num canto mais na frente, entrar em algum canto, vocês vão ter que ter leitura facial, que é tudo que a Bíblia proíbe. Primeiro, vocês não podem se marcar com a marca da besta. Não pode também justamente passar num canto, justamente para se esperar. Como é que vão te conhecer? Tu tem que ter feito alguma coisa para poder tu passar e tu ser... não ser barrado. Se tu não tiver, então tu vai ser barrado. Assim que ele te filmar aqui até os pés, meus amores, não é brincadeira não, é seríssimo. Deu me livre de eu ficar aqui após o arrebatamento, entendeu? Porque muitas pessoas vão herdar o inferno por causa disso, porque não vão suportar, entendeu? Bora aqui, ó, é Apocalipse 20 e o versículo, agora o versículo 5 e o versículo 6. 5 não, é o versículo 5 e o 6. Dois versículos falam de duas coisas que tá prestes a acontecer. Ó, é que eu olho aí pra ver a hora. Mas os outros mortos não reviveram. Tá vendo aí? Mas os outros mortos não reviveram. Até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. A primeira agora. Na vinda de Cristo. A última é após o reinado dele. Após o reinado não, ele vai reinar para sempre. Quando findar os 1000 anos, tá entendendo? Aí, ó, que essas pessoas vão ser ressuscitadas para serem julgadas. Bora pra cá, né? Nosso Deus é um varão de guerra. Ele é lindo, glória a Deus, glória a Deus. Eu digo isso porque eu já vi ele voando. As pessoas dizem assim, não, ela não viu. Porque se ela vê, ela morre. Eu também já me perguntei isso, você sabia por que eu vi ele assim, né? Porque ele me mostrou assim, meus mulheres, muito lindo, muito majestoso. Deus voando. Eu não sei se era Deus, se era Jesus, porque os cabelos dele eram brancos como a lã. Mas é muito maravilhoso, ele é muito lindo. As vestes dele bem branquinhas. Acho que é mais branca do que a neve. A neve que há no céu, bem branca aquele dia. Assim, bem resplendoroso, assim, que a nuvem, a gente olha para a nuvem, chegar a nuvem, é branca, né? Então, mesmo jeito a veste dele. Acho que a veste dele ainda não se compara com a nuvem. Então, meus amores, é porque vocês não entendem as Santas Escrituras. Se vocês entendessem, vocês iam compreender porque que ele apareceu várias vezes para mim, porque que não aconteceu nada comigo. Se vocês lessem, vocês iam entender. Bora pra cá. Eu já li um, agora eu vou ler o outro. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Cristo fala aqui que bem-aventurado são o que? Esses que vão ressuscitar agora. Sobre ele não tem poder a segunda morte. Tá vendo? A segunda morte. A segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele 1000 anos. Viu aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É muito maravilhoso. Entendeu, meus amores? Versículo 14, agora eu vou para o versículo 14 da a página 21, Apocalipse, a página 21. E o versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Você está vendo aí? Glória a Deus, né? Glória a Deus, glória a Deus. Meus amores, eu sei que eu não tenho muito mais tempo com vocês na face da terra, não. Mas o restantezinho dos tempos que eu tenho, eu vou ficar com vocês. Vou ficar com vocês pelejando até o último dia para que vocês, o quê? Para que vocês se arrependam. Qual é o custo que tem se arrepender e começar a caminhar com Cristo? Ele diz que é impossível nós herdar o reino do céu se nós não nascer de novo. Vou pro livro agora, para onde eu falei que eu ia mostrar a vocês. O que é que essas pessoas vão herdar? Eu já mostrei, né? O lago de fogo, né? Esses que vão ser arrebatados agora, o que é que eles vão herdar? Uns vão herdar e outros vão, ó. É mesmo em cima, glória a Deus, ó. Vou ler logo daqui, ó. Mateus 25. Vou ler do versículo 4, não. Ó. Mateus 25 e o versículo 34. Começa daqui. Ó. Então dirá o rei aos que estiver à sua direita: vinde bendito de meu Pai, no arrebatamento. Possuí por herança o reino que vós está preparado desde a fundação do mundo. É isso que a igreja vai herdar. Mas tem outros que vão ser tirados da terra, que vão herdar outro canto. Preste atenção. Vou continuar lendo. Ó. E vocês viram que um vão herdar o quê? O reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas eu vou ler outro versículo. E então lhe respondeu, dizendo: então, em verdade vos digo que quando a um destes pequenininhos não o fizeste a mim. O versículo que eu falei para vocês, ó. E irão estes para o tormento eterno. Uns vão ser para o quê? Para sempre atormentado. Tá na Bíblia. Tá na Bíblia. Ó. Mas o justo para a vida eterna, que é justamente o reino que vai estar preparado desde a fundação do mundo. Entendeu? Meus amores, é triste. Agora, embora para a parte da fornalha de fogo, tem escrito aqui, quem deixou escrito foi Cristo. Também em outras partes também tem falando, é o inferno. Lá no Velho Testamento, os desobedientes. Depois eu vou procurar para soltar para vocês também. Mesmo porque que tu prega sempre assim? Porque, meus amores, vocês têm claro a mente de vocês. Para onde é que vocês estão colocando a alma de vocês? Ela é linda quando ela tá com Cristo. Porque no arrebatamento, no sonho que eu tive, eu vi o homem sendo arrebatado ao encontro de Cristo nos ares. A alma dele é linda. Eu não sei se era o corpo dele transformado, só sei que ele era lindo. Todo luminoso, igual o Cristo fala nas Santas Escrituras. Seja luz. Pensou a pessoa sem ser luz? Deve ser todo preto, né? Não sei, né? Porque eu não vi nem quero ver, né? Mas como eu tive a oportunidade de ver subindo para o céu no arrebatamento uma pessoa, então é muito maravilhoso as coisas de Deus, entendeu? Sem dizer que algo que eu prestei atenção nos meus sonhos, que quando eu não estava mais nessa terra, o meu filho, ele mudou a cor do corpo e outra coisa. Eu não sei se ele mudou só após ele ter corrido. Eu sei que ele mudou a cor do corpo e a velocidade do que... Assim, ele estava mais do meu lado. Quando ele foi socorrer o irmão dele, ele foi no instante. Eu achei estranho, chegou a ficar assim, parada.
Como é que... E outra coisa, ele espantou. Pegou o irmão dele, salvou lá e trouxe pra perto de mim. Entendeu? Olha a diferença. Se fosse, eu dava pra mim ter visto ele, da hora que ele tinha saído de perto de mim, se fosse normal, não tivesse morrido, da hora que ele tava perto de mim, até chegar no irmão dele, eu tinha visto. E foi de repente, ele falou que já tava lá. Tu tá entendendo? Ele saiu daqui, ele já tava lá. Entendeu? Pra vocês verem como é as coisas do nosso Pai, do nosso Deus Altíssimo. E muitas pessoas, o quê? Joga fora. Joga fora. Joga fora. Chance tem. Ah, tem chance sim. Cristo não manda ninguém para o abismo, não. De maneira nenhuma. Ele tenta socorrer vocês. Tenta mostrar o máximo o que o mundo está te oferecendo. E vocês, não, eu quero é isso. Sem saber o que é que vocês vão herdar por causa disso. Bora pra cá. Meus amores, é o que dói mais o que eu vou ler aqui. Principalmente para a Igreja de Cristo. Mas dói. Sabe por quê? Porque eu sei que isso vai acontecer com pessoas até que eu conheço. Mas por causa de quê? Eu já falei. Larga tudo por amor a Ele. Tem que ter renúncia. Não, eu não vou. Eu vou só assim mesmo. É triste. É muito doloroso. É muito. Vou pra cá, ó. Vou começar logo do versículo 38. Não, é o campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Continuando. Os joios são os filhos do maligno. Os joios são aquelas pessoas que de maneira nenhuma, eles conseguem obedecer. A gente tá dizendo que é assim, não é assim, é do jeito que eu quero, entendeu? Por mais que isso sacrifique a alma deles no abismo, eles não estão nem aí. A gente vê que a diferença de uma ovelha para uma ovelha negra. A diferença, e muito. Meus amores, ó, uma ovelha, quando o seu dono fala com ela, ela obedece. A negra, ela não obedece, não. Ela debate junto com ele. Tu acha que Deus me repreende? Tu acha que eu vou debater com ele? Eu agradeço a ele. Por quê? Porque ele tá me chamando a atenção de algo que eu tava fazendo de errado. Graças a Deus que ele não veio. Se ele tivesse vindo me pegado no meu defeito, eu não tinha perdido a minha salvação. Ia direto pro abismo. Tá repreendido, entendeu? As pessoas têm raiva. Cristo me apareceu pra mim falar com o povo dele, as ovelhas dele. Tem ovelha dele que se revolta. Por quê? Porque elas não são ovelha. Porque a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Entendeu? Porque não quer deixar o seu eu. É eu, né? Bora lá. O maligno que o semeou é o diabo. Deus está referindo que essas pessoas que são desobedientes, que ele fala, eles desobedecem, está comparando elas com o filho do inimigo. E elas estão dentro da casa de Deus. É só vocês meditar. Quem plantou elas lá dentro foi o inimigo. Tá aqui, escrito, tô lendo para vocês. A ceifa é o fim do mundo. Glória a Deus. Peraí, deixa eu continuar. A ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Meus amores, o primeiro sonho que eu tive do arrebatamento. O primeiro sonho que eu tive foi do arrebatamento. Eu vi Cristo em cima das nuvens junto com um horror de anjos. Mas era tanto anjo que a minha vista só não faltava terminar de ver de tanto anjo. Pois tá aqui, ó. Mais algo confirmando o meu sonho pra vocês. Tá ouvindo aí? Do mesmo jeitinho. A ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Glória a Deus. Continuando aqui. Parei não. Assim como o joio é colhido e queimado, as pessoas que vão ser colhidas dentro da casa de Deus, elas vão ser colhidas para ser queimadas. É só vocês prestarem atenção. Tá escrito. Ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Muitos vão que estão dentro da casa de Deus vão ser queimados agora, no dia do arrebatamento. Uns para o lado direito, outros para o lado esquerdo. Os que estão no lado esquerdo vai tudo ser queimado. Quem vai separar vai ser Cristo. Mas antes eles pediu renúncia de vocês. Ó,
volta para mim, eu te amo, volta para mim, caminha no meus caminhos. O meus caminhos é o que está escrito na Bíblia, nas Santas Escrituras. Glória a Deus, graças a Deus que está aqui. Eu me purifico só nas Santas Escrituras, não preciso de mais nada. Pode me odiar e quem me odiar. Eu vou no que está escrito. Se é assim, 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 pois é assim, assim, assim que eu vou crer e vou acreditar, entendeu? Continuando. Tem um pastor que ele chegou, ele foi, acho que ele falou, foi pra mim. Minha filha, pode casar. Se teu marido bateu em tu, tu se separou dele, pode casar desse jeito, desse jeito. Eu olhei assim pra cara dele e digo assim, não, posso casar não, que meu marido não morreu nem eu. Ninguém tá livre pra se casar, não. Se ele quiser casar, que ele case, mas eu não. Porra, ele pegou e disse isso nas redes sociais. Eu peguei, se eu vou fazer um vídeo, vou mandar pra ele. Não vou mandar pra ele, não. Vou botar nas redes sociais. Ainda vou botar a foto dele, fiz isso. Porque isso aqui, o que ele falou é contra. Deus disse que depois que casa, só por morte. Ele não morreu, não morri. Por que eu vou casar? Vou nada. Eu espero por Deus até o dia que Deus me tirar da terra. Entendeu? Nem após Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder, que eu não amejo nada disso pra ninguém. Se Deus tirar ele primeiro, jamais eu vou fazer tal coisa, entendeu? Vou não. Vou casar, vou mais nada. Tá, eu tô bom assim, entendeu? Agora, meus amores, entrego nas mãos de Cristo, entrego tudo nas mãos dele, entendeu? Não preciso disso, eu quero viver só pra ele, pra obra dele, aqui na face da terra. Não quero esse pensamento disso agora, não, porque se me perturba a minha cabeça, Deus me livre. Eu vejo tanto sofrimento, entendeu? O homem não faz a vontade que Deus pede, a mulher também não faz o que é pra fazer a vontade de Deus. Aí é complicado, é complicado. Eu vi cada coisa, escutei do lábio de uma pessoa que eu amo, da boca dela, que eu fiquei assim. Não faz sentido. Por isso que eu digo, é melhor deixar quieto. Bora pra lá? Meus amores, agora chegar a parte... Todas as partes são assim, dolorosas, né? Quando eu tô conversando com vocês, tá escrito, pra mim é doloroso. Vocês acham que eu ia suportar ver uma alma dos gritos medonhos no inferno se queimando? Sem dizer a parte que vai ser atormentado. Atormentado porque alguém que tá lá te atormentando, né? Então, você acha que eu ia suportar ver uma pessoa assim, do jeito que eu morro de pena as pessoas no meio do mundo aqui? Você acha que eu não ia suportar isso, não? Entendeu? Vou pra cá, porque já me dá alguma coisa ruim. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherá do seu reino todo o que causa escândalo. Essas pessoas que causam escândalo com a palavra de Deus, elas estão fritas agora no arrebatamento. E se forem tiradas da terra antes, do mesmo jeito. Com Deus não se brinca. E muitas pessoas brincando de evangelho, brincando com Deus. Não se brinca com o rosto dele, não. E nem tão pouco se brinca com aonde ele está reinando, não. Olhou para o céu, está fazendo aqui na terra, está perante os olhos dele. Ainda bem que muitas vezes, né, de todos os olhos dele não passa, mas tem cada coisa que a gente, Deus me livre, eu peço perdão muito a Deus, eu peço. Ele estando lá no céu, ele vendo a coisa que a gente comete na face da terra, Deus me livre, né? E no dia, for ser passado na cara, na frente de todo mundo, já parou para pensar? Deus me livre. Por isso que eu digo, é muito bom Deus perdoar a gente. É muito maravilhoso Deus perdoar a gente. Quantas coisas... Não, meus amores, eu vou pra cá, porque é muito terrível as vidas de pecado, porque o inimigo seduz as pessoas para cometer. E as pessoas cometem. Elas são iludidas, elas cometem, entendeu? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherá do seu reino todos, ó, aquele não deixou nenhum fora, é todos os que causam escândalo, ele não deixou nenhum fora, é todos, ó. E os que cometem iniquidade, cometeu iniquidade, cometeu escândalo, ele vai ser tirado agora no arrebatamento, para ser jogado na fornalha de fogo. Vamos continuando. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Mesmo tem escrito na Bíblia, mesmo? Tem, tô lendo para vocês agora. Por desobediente, por teimoso. O que foi que a Eva fez? Primeiro a Eva teimou, desobedeceu a Deus, comeu a árvore que não era para ter provado. Pois então, muitas pessoas vão herdar isso aqui que eu tô lendo para vocês só por a teimosia. Deus diz não, e ela sim, vou fazer sim, pronto, acabou essa conversa. Não tem respeito por ele,
Se ele dissesse, não faz assim. Pois na mesma hora eu já boto logo, tem que botar logo o joelho no chão, botar o rosto também, pedir logo perdão a ele. Jamais fazer, né? E lançar Luão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Um canto desse é bom? Ainda além de ser uma fornalha de fogo, tu acha que um canto desse é bom? Lá tu vai o quê? Pranto. Pranto é muito choro, né? E ranger os dentes. Ranger os dentes de que tu vai ranger os dentes? De dor. Então, é só vocês entenderem. É tão simples. Preciso explicar o que é aqui pra você. Chega uma pessoa pra mim e diz, não, tu tem que comprar um livro pra tu entender. Preciso entender, não. Quem me dá o entendimento é Deus. E tá tão bem explicado aqui. Precisa explicar fornalha de fogo? Não. Precisa explicar tormento eterno? Não. Já tá, ainda pra entender. Tormento eterno é vir direto pra cima, tá sendo atormentado. Não precisa de intérprete. Não precisa interpretar a palavra de Deus. Dá ela limpa e pura do jeito que é pra ser. Então, se vocês tiverem ouvido e vocês quiserem acolher, livrar a alma de vocês desse lugar que eu acabei de falar pra vocês. Eu quero isso pra minha alma, não quero isso pra minha alma, não quero ir pra um canto desse, não. Aproveita, corre. Cristo não veio, não. Vai pra uma igreja, aceita o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário por ti. Ei, pastor, eu quero aceitar Jesus Cristo como suficiente Salvador da minha vida. Quero me batizar nas águas. E quero começar a comer do corpo e beber do sangue dele. Quero fazer tudo do jeito que ele quer. Que é pra poder eu sair dessa terra junto com ele agora, no arrebatamento. Entendeu? E as pessoas que rejeitar, eu já li pra vocês do começo do vídeo. Entendeu? Muitas pessoas estão jogando fora a oportunidade. Elas vão se prostrar perante a ele. Igualmente eu vi. Cristo me mostrou, sabe o quê? O dia do acontecimento, os meus 2 filhos não subiam. Meus 2 filhos se prostravam perante a ele. Eu ficava em pé perante a ele. Eu ficava em pé e ele ficava em cima da minha cabeça em pé. Ele estava em pé em cima da minha cabeça. Cristo. E eu estava em pé perante ele. Eu estava em pé, os 3 anjos assim na minha frente, eu em pé e ele em cima da minha cabeça. Assim, faltava assim um pouquinho assim, ó. Eu olhei assim pra cima e vi as sandálias dele. Um pouquinho assim pra encostar assim na minha cabeça. Se eu tivesse encostado, não tinha nenhum problema. Entendeu, meus amores? Porque eu a amo. Eu a amo. Eu amo Cristo, meu Salvador, meu Redentor. Então, e os meus filhos eu vi prostrado. Sabe o que foi que eu falei para os meus filhos nesse sonho? Eu peguei isso assim. Quando eu vi ele em cima da minha cabeça, a primeira coisa que eu fiz foi chamar meus filhos. Meus filhos vieram, já foi logo se prostrando perante a ele. Todos 2. Veio um, depois veio o outro, se prostrou. E eu olhando para os meus filhos no chão, de joelho perante a ele, eu peguei isso assim. Johnny, não há mais tempo. Em piscar de olho ele vai sumir daí. Você está vendo o que é que vocês estão jogando fora? Mas o que é que eu posso fazer, né? Eu não tô guardando, não. Eu tô contando pra vocês. Tá certo que eu não contei do início, mas eu contei parte do que eu tô conversando com vocês aqui. Faço, eu oro todo dia. Tá pensando que eu oro só pelos meus filhos, pela minha família, pelos meus irmãos que eu conheço? Não. Eu oro até porque eu não conheço. Eu oro pelo ímpio, que o ímpio o quê? Que Deus limpa os teus olhos e abre o teu entendimento para tu se voltar para ele enquanto ainda há tempo. Porque após isso, muitas pessoas ignoram. Os discípulos morreram de morte horrível. Morte horrível é aqueles que vão ficar na terra para trás. Eles vão morrer de morte horrível. Se eles não negar Cristo, eles ganham a salvação da alma deles. Se eles negar Cristo, já perdeu a salvação da sua alma. Vai ser lançado na fornalha de fogo, igual eu li lá no livro do Apocalipse para vocês. Ninguém quer isso. Mas as pessoas não se consertam. Acham que Cristo não vai voltar. Passou tanto tempo, ele não vai voltar, não. Pois tu soubesse que ele está às portas. Ele está às portas. Glória a Deus, cada dia que eu passo, assim, eu já queria estar com ele, como eu já falei para vocês. Eu não nego, não. Eu já queria estar com ele, eu já queria ter morrido. Sim, meus irmãos. Mas só que tem tantas pessoas para se salvar, ainda tem tanto que pregar, né? Eu não sei. Tá entendendo? Qual é o dia que ele vai vir buscar nós? E também, esse dia que eu morri, muitas pessoas morreram. Porque assim, por mim, tá tudo muito bem, né? Muitas pessoas morrer, tem umas que vão morrer que vão direto pro céu, tem umas que vão direto para. Então é doloroso. É doloroso. E outra coisa, os anjos caídos que vêm buscar essas pessoas. Vocês acham que ele se revoltou contra Deus? Os anjos caídos se revoltou contra Deus. Vocês acham que eles não vão se revoltar contra a alma de vocês? Vocês acham que eles vão botar vocês lá? Não vão maltratar vocês, não? Se aqui na terra ele já maltrata vocês, vocês não vê. Por quê? Porque vocês não conseguem. Mas os animais, os bichos brutos vê. Entendeu? Então, se eles foram contra Deus, vocês acham que ele não vai ser contra nós? Ele sempre foi contra nós. Porque nós temos chance e oportunidade de entrar no reino do céu. Ele não. Nem ele, nem um anjo caído, não tem
jamais ele tem chance de entrar no reino do céu. Agora, eu e tu, nós temos. E ele faz de tudo. Ele faz de tudo para poder tu perder a salvação da tua alma. Para tu ir para esse canto. Para tu sofrer lá. Quando ele chega lá, tu tá pensando que vai ser bom tratado? Não. Tu vai pagar. Tu vai para lá é para ser sentenciado. Para ser todo dia atormentado. Você não vê o que tá escrito? Agora eu não sei por que as pessoas não temem. Só em eu ler já me dá um mal-estar. É mesmo que eu tá vendo. Tá entendendo? Meus amores, eu amo vocês. Cristo ama vocês. Não perde tempo. Cristo chama vocês o arrependimento. E eu também chamo vocês o quê? Justamente para o quê? Para vocês o quê? E para a igreja. Eu vou ler aqui só no livro de Cantares. É o livro que as pessoas ignoram, porra, eu vou ler. Que é justamente o que eu tô fazendo com vocês. Está escrito no livro de Cantares. Eu vou ler para vocês agora. Se tu não sabe, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pela pisada do rebanho e apacenta as tuas cabras junto às moradas dos pastores. Não é por isso que eu sempre mando as pessoas procurar uma igreja? Tá escrito o que eu tô fazendo com vocês, tá escrito. Tá escrito que eu tô falando com vocês. Eu tô falando pra vocês, mandando vocês procurar uma igreja, procurar um pastor. Tá escrito. Depois que eu li isso aqui, eu entendi o que eu tava fazendo nas redes sociais com vocês. Por isso que eu digo, tudo vocês vão entender aqui, nas Santas Escrituras. Toda a vida eu não chamava vocês, não. Vai para a igreja, procura uma igreja, chega lá, aceita Jesus Cristo como o suficiente salvador da tua vida. Tem muitos templos, sim, que tá corrompido, mas não existe pastores de Deus, homens de Deus aqui na face da terra. Tem templo, sim, que tá corrompido, mas a santificação vem pela palavra de Deus. Sabe ler? Vai lendo. Senhor, eu tô entrando agora na tua casa. Me capacita, abre o meu entendimento, para que eu compreenda e ajude as outras almas também, entendeu? Pronto, só isso. Te garanto que ele não sai do teu pé. Tu vai sentir uns arrupeus, já é a presença dele por pertinho de ti. Porque tu clamou por ele, tu pediu algo para fazer. Entendeu aí? É muito maravilhoso. Eu amo ter a companhia dele. Eu tenho certeza que ele tá aqui mais. Eu não sei se ele tá desse lado ou se ele tá desse, né? Mas eu sei que ele tá, entendeu? Eu tenho certeza, porque no terceiro sonho ele disse que tava, ele me mostrou que tava pregando o evangelho nas redes sociais comigo. Muitas pessoas o quê? Têm incredulidade, pois eu não. Jamais eu duvido, eu tenho vergonha dele, quando às vezes não. Quando ele tá mais eu, entendeu? Não é vergonha que eu tenho vergonha dele, porque às vezes a gente, né? Eu tô aqui, de repente, se ele tá aqui, de repente eu passo assim, né, por ele, né? Como se ele não tivesse aqui, então, assim, como eu acabei de fazer, né? Se ele estiver aqui desse lado, eu passei a mão nele, né? Olha, você está vendo? Então, assim, meus amores, uma vez eu tava adorando a Deus, né, aqui, né? Nesse mesmo cantinho aqui. Aí eu tava adorando a Deus, eu tava com os olhos fechados, né? Eu tava cantando pra ele com os olhos fechados. Sabe o que foi que ele fez? Ele deu um sopro da boca dele tão gelado, assim, que pegou no meu braço e na minha barriga, que eu disse assim, de onde que tá vindo esse vento? Só que esse vento vinha de uma boca, e ele vinha só direto no canto, ele não vinha assim, pegando em mim toda, não. Ele soprou, como alguém sopra em ti, não vai só no canto determinado, foi desse mesmo jeito. E o vento dos lados dele foi tão geladinho, chegou a me espantar, assim, vai lá de onde que tá vindo esse vento? Depois eu caí a minha ficha, que o vento veio da boca dele, ele tava de frente pra mim, tá entendendo? Ele tava de frente pra mim, eu adorando ele de frente pra... Meus amores, eu amo ele, eu amo. O meu Messias, né? Mas sabe por que ele faz isso? Porque ele sabe que eu tenho certeza. Meus amores, nesse dia eu me alegro demais quando ele faz essas coisas, né? Pra mim. Eu amo. Eu amo. Meus amores, eu fiquei tão contente que eu quase que eu não aguentava, entendeu? E é porque ele fez só isso. Só pensou se ele aparecesse assim, né? De carne e osso, é muito maravilhoso. Mas eu vou ficar aguardando. Eu vou ver ele de carne e osso no dia do arrebatamento. E pelo sonho que ele me mostrou, glória a Deus. Seja feita a vontade dele. Seja feita a vontade do meu Deus de Israel. Que seja a vontade do meu Redentor. Que seja a vontade em nome de Deus Santo e Poderoso, né? Meus amores, foi. Vocês viram como eu me empolgo quando eu tô falando dele? Porque, meus amores, as lembranças dele nunca fugiu da minha mente. Tem sonho. O primeiro sonho que eu tive com ele, eu nunca esqueci. Tá com 20 anos. Eu nunca esqueci esse primeiro sonho. Mas também o quase morro. E os outros sonhos, também não me esqueço, não. Nenhum. Tá tudo gravado na minha mente. Só que quando eu vou soltar na igreja, como é muito sonho, eu fico tão nervosa, dá um tremelique, e aí começo a gaguejar, eu já gaguejo, né? E começo a gaguejar mais ainda. Aí eu fiz assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gosto de conversar com vocês assim, abertamente. Quando
Eu peguei, ele mostrou pra mim no céu uma pena. Antigamente os pessoal não escrevia, não era com pena. Aí eu peguei e entendi. Pra você ver, quando você quer, você entende quando ele se comunica com você. Aí eu peguei ele mostrando umas penas pra mim no céu. Eu disse assim, fala o que ele quer me dizer com isso. Aí eu peguei, não acredito que ele quer que eu escreva. Aí eu peguei assim, não, Senhor, mas mal você escrever, como é que tu quer que eu vá escrever umas coisas que eu ainda não sei nem pronunciar direito? Aí sabe o que foi que eu fiz? O telefone ajuda, né? Ah, o telefone ajuda. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu comecei a digitar e foi indo dando certo. Aí eu disse assim, vou continuar. Passei quase todos eles, ainda vou terminar de passar todos eles. Passei pro papel, ó, você está vendo? E aqui embaixo é os versículos. Aqui embaixo é cada figurazinha dessa daqui é uma página da Bíblia com o versículo que eu soltei o sonho. Entendeu? Para que vocês leiam o sonho, né? Para que vocês leiam o sonho e que vocês, o que? Aqui embaixo e aqui também, ó. Aqui também ainda tem, aqui, ó. Aqui ainda tem o número, o nome do livro, tem o número da página, ainda tem um versículo. Tudo bem explicadinho que eu coloquei para vocês. Não há como vocês se perderem, não, entendeu? Aqui é o sonho. Depois eu vou botar cada página dessa daqui, tá vendo? Era pra me ter colocado o nome arrebatamento, como já tem uns que já tem. Deixa eu ver aqui e mostrar pra vocês. Não, esse que tem o arrebatamento não tá aqui, não. Eu ainda vou mandar pra Alan House pra poder eu passar. Não tá aqui, não. Pois é, como eu tava conversando. Ó, esse aqui, ó. Esse aqui é 2 sonhos, tá vendo? Esse aqui é 2 sonhos. 2 sonhos que eu tive. Não dá nem pra vocês verem, não, tá vendo? Deixa eu botar aqui, ó. Depois vocês dão um pausa. Depois vocês dão um pausa no vídeo e vocês puxam pra perto de vocês. Deixa eu ver. Ah, tá certo. Eu pensei que eu tava colocando errado. Aqui é só vocês parar o vídeo e você puxar a câmera pra perto, né? E vocês ir lendo, entendeu? Depois eu vou ver se eu ajeito mais ainda pra poder soltar também na internet pra vocês. Porque, meus amores, aqui, ó. Esse aqui é essas primeiras letras aqui de cima é um sonho. É o sonho que ele tá comigo nas redes sociais pregando o evangelho. Esse de baixo aqui é o sonho de 4 casas. É 4 casas. Por isso que eu botei até as casinhas aqui, porque é o sonho de 4 casas. Que as 4 casas representam o quê? 4 templos. Porque na Santas Escrituras tem dizendo que a minha casa é chamada casa de oração. Então, é só vocês entenderem que esse sonho tá falando que quando a gente encontra nas Santas Escrituras a minha casa é chamada casa de oração, vocês já vão entender que essas casas representam um templo. E o que é que tem dentro? Cada mulher dentro dessas casas, em cada casa tinha uma mulher. Então, cada casa tem o quê? Uma religião. Entendeu? Mulher representa a religião. Por isso que eu vi em todas as casas. A primeira casa, sabe quem era que estava lá? Era eu na frente da casa. Que ele veio, era 3 homens que desceu do céu. 2 ficou no meio da rua e um veio ao meu encontro. A primeira coisa que ele me perguntou, cadê? Na frente dessa casa. Essa casa representou Israel. Porque essa casa ela não tinha telhado, não. Ela só era a parede levantada. Aí eu peguei e disse assim, o templo em Israel é só o muro da lamentação. É igualmente tá no sonho. Eu vi só lá, sabe o quê? Eu vi só a parede levantada e um portal. E sabe o que foi que ele pegou? Ele pegou a última mulher da última casa e colocou nessa primeira, que é justamente no templo em Israel. Meus amores, eu entendo todos os meus sonhos, tá? Acredito? Mas por causa dele, entendeu? Ele não profetizou, aquele templo não era lindo, maravilhoso, não foi todo derrubado, não existe só uma parede, que é o muro da lamentação? Pois então, é isso. Entendeu? Esse sonho aqui representa justamente, eu ainda explico bem direitinho a vocês. Os versículos aqui embaixo tá tudo falando, bem declaradamente, bem direitinho. Entendeu? Aí, meus amores, cabe vocês. Eu tô fazendo de tudo para que vocês salvem a alma de vocês. De tudo. Todos os meus sonhos eu tô soltando bem direitinho, tô soltando os versículos, entendeu? Eu já soltei sonho hoje pra vocês. O último eu vou fazer é do tempo católico. E vou também postar aí no cantinho da tela, que é pra vocês lerem também, entendeu? Vocês dão um pause, vocês leem e vocês procuram na Bíblia de vocês. A Bíblia do católico é a mesma Bíblia do crente, não tem diferença não. Agora tem
Eles, por isso que eu digo a vocês, eles ignoram tudo que está escrito aqui. Eles fazem o quê? A doutrina deles mesmos. Muitas igrejas evangélicas também ignoram isso que está escrito nas suas escrituras. Eles fazem a doutrina deles mesmos. Por exemplo, uma igreja dessa que aceita casamento, da pessoa casar sem a pessoa não ter morrido, tá ser separada no papel. No tempo da minha mãe, não casava assim não. Só depois que aquela pessoa morresse. Se não estava dando certo, se separava. Mas ficava solteiro. Depois que um saísse da terra, estava liberado para um casar, entendeu? Hoje em dia não é mais assim nas igrejas evangélicas, não. Eles estão passando por cima disso. Por isso que eu digo a vocês, não são todos pastores, não. São aqueles pastores que estão interessados só em dinheiro, não estão interessados nas almas de vocês. Elas estão conduzindo vocês direto para o inferno, direto para o abismo. Essa porta bem larga, não tem duas portas, que eu ralei para vocês em vários vídeos. Essa porta estreita é a porta do céu, essa porta larga é a porta do inferno. É justamente eles estão indo para lá, o pastor está indo para lá e está levando justamente um bocado de ovelha para lá, nesse dia do arrebatamento. Entendeu? Glória a Deus que ainda existe homens de Deus. Glória a Deus que ainda existe pessoas que respeitam o que está escrito aqui, ó. Tem pessoas que respeitam. E o mais melhor é quando a pessoa erra, que a pessoa se arrepende. O melhor é quando a pessoa erra, que a pessoa se arrepende. Pede perdão a Deus e começa a se consertar com Deus. A melhor coisa que existe. Porque teve arrependimento, teve requebrantamento, né? Que fala assim. A pessoa se requebrantou na presença de Deus. Deus perdoou. A melhor coisa. Entendeu? E outra. Nunca mais voltar a fazer, né? O importante é isso. Glória a Deus. Confirmou. Glória a Deus. Meus amores, vou encerrar. Fui.